A partir de março, principalmente final de março, início de abril, ou seja, o segundo trimestre do ano de 2020, nós vimos realmente a atividade econômica caindo drasticamente. Então, nós vimos aí recentemente dado do PIB mostrando essa queda bastante acentuada, ali mais de 9% em relação ao primeiro trimestre. Nós vimos também um aumento do desemprego, que obviamente está relacionado com a queda de atividade econômica. E nós vimos principalmente, essa foi a parte mais preocupante, uma grande parcela da população que se viu de um dia para o outro absolutamente sem fonte de renda, sem ter como custear as suas despesas mensais, inclusive as despesas de alimentação. E aí a gente entra no que a gente chama de segurança alimentar, né? Ou seja, faz parte da atuação de um governo garantir que seus habitantes tenham segurança alimentar. Num cenário como esse, de pandemia, de calamidade pública em função da questão sanitária, que obviamente tem reflexos na questão econômica, então nós vimos uma série de articulações de Congresso, de governo, para tentar minimizar os impactos dessa pandemia na economia e na vida das pessoas. Então nós vimos ali, no início de março, discussões em relação a uma liberação de um auxílio emergencial, de uma renda básica. Então nós temos visto de lá para cá um aumento nas discussões sobre se devemos trabalhar ou não com renda básica universal, enfim, esse foi um tema retomado não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, porque a pandemia deixou de maneira bastante clara o quão desigual é o Brasil, né? Ou seja, nós somos um país de uma desigualdade social tão grande, e essa desigualdade social ela ficou absolutamente escancarada nesse cenário quando nós vimos essas pessoas que estavam já desempregadas, que estavam no mercado informal, basicamente de um dia para o outro passando fome, né? O auxílio emergencial proposto pelo governo inicialmente foi de R$200, o Congresso se reuniu e aumentou o valor para R$600. Esse valor de R$600 ele foi bastante importante para garantir de novo a segurança alimentar dessas pessoas nesse período. Alguns estudos mais recentes, tanto do IPEA quanto da FGV, mostram que as famílias mais pobres, principalmente aquela camada das pessoas que ficavam ali no que a gente chama de abaixo da linha de pobreza, a gente está falando de um grande número de brasileiros que estão na faixa de pobreza e abaixo da linha da pobreza, e essas pessoas, com esses R$600, elas puderam garantir a sua segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando efetivamente das pessoas serem capazes de comprar o seu sustento, né? A alimentação do dia a dia, de fazer um mínimo de 3 refeições no dia, quando, vamos lembrar que o recomendável pela Organização Mundial de Saúde são de 5 refeições por dia, mas ao menos que essas pessoas pudessem fazer as principais refeições ao dia, né? Aqui numa cidade grande como a de São Paulo, R$600 foi suficiente para pagar uma cesta básica. Em outros locais, isso permitiu uma ampliação de consumo. Então, é o que a gente viu que as pessoas que estavam ali abaixo da linha da pobreza são pessoas que estão realmente em situação de vulnerabilidade, e que esses R$600 foram fundamentais para que elas não passassem fome mesmo. Mesmo assim, nos grandes centros, esses R$600 não paga aluguel, não paga a conta de luz, não paga outros serviços que são necessários para a manutenção da vida. E o que nós vimos nas grandes cidades foi uma articulação civil bastante importante, bastante significativa. Nós vimos uma série de coletivos e de ONGs atuando principalmente nas favelas e nas comunidades mais carentes, e uma rede de solidariedade se estabeleceu no fornecimento de máscaras, de produtos de higiene, de alimentação e cestas básicas mesmo, para que essas pessoas continuassem ali protegidas e pudessem fazer o isolamento social necessário para se proteger em relação à pandemia. Nós vimos agora mais recentemente que o governo se propôs a reduzir esse auxílio para R$300, o que coloca essas pessoas de volta na linha de insegurança alimentar. Nos grandes centros, R$300 não era, no início da pandemia, suficiente para garantir a alimentação, e agora, com a inflação vista aí nas últimas semanas, principalmente no setor de alimentos, fica evidente que esse valor não é suficiente para garantir que essas pessoas possam, ao menos, custear suas despesas com alimentação. Internamente, a primeira coisa que pesa bastante é a ausência do que nós chamamos de estoques reguladores. Os estoques reguladores são estoques
que são geridos pela Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem o objetivo realmente de, em momentos de escassez dos produtos básicos da alimentação brasileira, como arroz, feijão, soja, carne, que esses estoques possam ser colocados no momento de estrangulamento de mercado, como a gente fala em economia, ou, na verdade, na prática se faltar esse produto no mercado, que esses estoques que ficam guardados ali na Conab possam ser colocados à venda e possam regular o preço automaticamente. O que nós vimos principalmente no governo Bolsonaro, na verdade desde o governo Temer, mas principalmente intensificado a partir de 2019 com o governo Bolsonaro, foi um desmonte total desses estoques reguladores, um desmonte também da atuação da Conab, dos órgãos de regulação de preços. Acho que cabe a gente dizer aqui que ninguém aqui está defendendo que não se deve ter livre mercado, né? Porque essa é uma situação que é colocada aí pelo governo, né? O que a gente defende é que o mercado é livre, sim, para flutuar, mas que a gente tem que ter políticas públicas, estratégias de gestão de estoques para garantir que a população, principalmente a mais pobre, não pague o custo de um aumento de preços como esse que nós estamos vendo nos alimentos, e que isso signifique, em última instância, passar fome, ou seja, faz parte da política de segurança alimentar de um país prever que oscilações em preços de commodities são possíveis, nós vivemos no mundo integrado, né? Então, portanto, a gente também tem fatores externos que influenciam nesse aumento de preços aqui, mas que a gente tem que saber que não podemos deixar os pobres passarem fome, muito menos culpá-los por um consumo que é de alimento. Deveríamos estar felizes com a situação dos pobres conseguirem comprar alimentos nesse cenário de pandemia e não acusá-los de aumentar a demanda interna e elevar o preço, quando a gente sabe que não é isso que aconteceu, né? Isso chega a ser até desleal com as famílias mais pobres que estão passando por um aperto financeiro mesmo, que sofrem todo dia, que ficaram ali entre a cruz e a espada, de ter que escolher entre sair às ruas e ganhar qualquer recurso para levar alimento para a mesa ou se proteger da pandemia.